Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Viagens Sem Perrengue. E hoje estou aqui com a professora Ana Paula e vamos trabalhar um tema muito interessante, que eu tenho certeza que você tem dúvida ou alguém já te perguntou alguma coisa e às vezes você fica com essa sensação, será que eu estou passando perrengue por não usar as minhas milhas? Então esse é o tema do nosso podcast. Então, quero agradecer aqui a presença da professora Ana Paula, que eu sei que trabalha muito bem esse tema, inclusive ela dá consultorias, ajuda os amigos, ajuda os clientes dela, porque também como agente de viagem, a gente tem a forma de trabalhar com as milhas, temos limitações, então hoje a gente quer trabalhar muito isso, né? Como a gente pode otimizar, usar melhor as nossas milhas para incrementar as nossas viagens, fazer upgrades, né? Uma série de possibilidades que às vezes a gente está lá, né, não sabendo onde essas milhas estão parando ou deixando de acumular por atitudes simples. Então a ideia hoje é a gente, né, dar uma ideia desse mundo das milhas e tudo que a gente pode otimizar nas nossas viagens, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. Sabe que eu sou uma entusiasta de milhas, porque eu acho que é uma forma muito bacana da gente poder viajar com menos custo, porém mais e com mais conforto. Mas não é assim tão simples, porque eu digo que as milhas, elas são feitas para a gente não usar. Então a gente tem que ir contra, né, uma natureza de um programa ou vários, mas justamente a ideia é essa de você poder estudar para burlar esse sistema de não usar e se beneficiar com isso, com mais viagens, com mais conforto e com programação. Porque não existe viagem de milhas se você não se programar. Então isso já começa, né, a ter uma viagem sem perrengue, né, justamente se você começar a estudar mais a respeito e assim, as informações, elas estão na cara da gente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei. Eu falei, tá, mas você já leu o teu programa? Você sabe usar teu cartão de crédito? Você sabe o que você tem de benefício? Né? Então, aí as pessoas falam, não, nunca tive tempo para isso. As pessoas normalmente colocam essa falta de informação com a falta de tempo. Então, a ideia é justamente fazer com que as pessoas não percam tempo com informações que às vezes nem é da rotina ou da realidade dela, mas que elas comecem a saber por onde começar. Então, eu acho que isso já é um diferencial muito grande quando as pessoas já têm esse tipo de informação e começam a usar isso a seu favor. Sim, porque a gente começa a ver no Instagram, né? Porque fulano viajou na classe executiva e viajou com milhas. Porque aí foi na sala VIP do aeroporto tal e usou as milhas. Exato. Então eu acho que hoje esses benefícios estão mais ao nosso alcance. Talvez antes a gente não imaginava tudo que eu poderia usar, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação que recebe lá uma notificação do cartão, suas milhas estão expirando, aí você não consegue viajar, daí quando você viu, você trocou as milhas para o liquidificador, né? Por panela, por panela. Acontece muito. Eu já troquei milhas por uma bicicletinha para minha filha. Por quê? Naquela hora do susto, eu acho que isso é um perrengue, né? Você tá deixando de assim, criar uma oportunidade de viagem com as suas milhas, deixando de vincular todos esses canais, esses cadastros, porque às vezes a gente foca muito no aéreo, né? Que eu só vou conseguir milhas quando eu viajo com determinada passagem, com determinada companhia aérea, com aquele programa de milhas e cartão de crédito. E hoje você mostra, né, consegue mostrar pra gente que existem muitos outros meios, né, de outros programas de benefícios que podem somar, né? Porque eles conversam, né? Não tem isso? Eu digo até que é possível você ter milhas sem até ter cartão de crédito. Tá vendo então, só? Isso é uma possibilidade. Então, é muito, né, da rotina da pessoa, como eu falei. O que eu vejo? As pessoas perdendo, né, recebendo aquela notificação desesperadora, meu Deus, né, tá vencendo daqui 15 dias, o que eu faço com isso? Eu não consigo nenhuma passagem por isso, por esse valor que eu tenho. Por quê? Sim. Porque faltou planejamento, né? Então aí entra o perrengue. Aí, outra coisa que eu vejo também, às vezes a pessoa emite uma passagem, nem pensa no destino. E aí entra aquele problema, né? Que
como agente de viagens, sei que vai ter muita promoção no mês de setembro e outubro para o Caribe. Aquela passagem baratinha. Por quê? Porque é período de furacão. Exato. E aí as pessoas acabam não pensando na viagem, porque chegou aquele perrengue da notificação. Ah, que bom, ó, tô fazendo uma super viagem, vou emitir uma passagem para tal lugar. Ou mais importante ainda, emite para um destino que apareceu lá e que a pessoa mal pesquisou e não sabia a respeito da documentação que precisava para o destino. Imagino. A gente acabou de passar por um período complicado, onde as regras mudavam muito rapidamente. Então, cada país tinha sua regra, né? Os próprios destinos nacionais tinham, né, seus protocolos. E às vezes as pessoas emitiam a passagem e pronto, né? E aí, o que fazer com isso? Exato. Então, aí o perrengue entra, porque a pessoa não se planejou, não se organizou. Então, essa vida de milhas, ela tem uma ideia onde as pessoas precisam ter uma estratégia para poder acumular essas milhas e ter todo um programa onde a pessoa não gaste a mais, né? Eu sempre digo nas minhas consultorias assim, só vai funcionar para você se você conseguir inserir isso na tua rotina. Senão, é a mesma coisa de ler a página da internet. Se você leu, beleza, mas você não incorporou, não adiantou. Então, fica caro, né? A partir do momento em que você não usa, tudo fica caro e você perdeu tempo. Então, eu acho que assim, a estratégia e ter um objetivo. Então, por exemplo, eu tenho lá clientes que falam assim pra mim, meu objetivo é passar o Natal no Rio de Janeiro e ver os fogos em Copacabana. Legal. Então, vamos começar a fazer de trás pra frente. Então, você já tem o teu objetivo. Vamos ver, como que vai ser a hospedagem? Ah, a hospedagem não tem nada a ver com milhas. Tem, né? Você também pode acumular pontos e transformar isso em diárias. Em qualquer lugar do mundo, não estou falando só de Brasil, né? Então, isso é importante. Sim. Outra coisa, quanto custaria essa viagem? O que eu posso economizar dessa viagem? Eu posso emitir, de repente eu estou lá com uma família, 4 pessoas. Se eu tirar 2 passagens aéreas com milhas, legal. Eu posso ficar num hotel melhor, né? Porque o meu orçamento daquela viagem estava determinado de tal forma. Então a gente começa de trás para frente, né? E aí você vai trilhando o teu objetivo a partir do dia 1 que você começa a ter esse momento, né, de ter essa estratégia com milhas. Então, por exemplo, né, então tem várias possibilidades. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho cartão de crédito, eu não sei como que eu vou usar. Então, a gente abre um leque de possibilidades, porque o cartão de crédito, às vezes, só aqueles pontos que você acumula normalmente, se você não souber tratá-los, você vai ser assim 10 ou 20% de um valor que você precisaria para uma passagem, né? Então, o que eu recomendo? Existe transferência bonificada. Esse é o pulo do gato, é o pulo né? do gato. Quando eu aprendi que isso existia, eu falei, gente, não é assim, né? Hoje eu arranjei 5 minutos, eu vou transferir os pontos do cartão para o programa Fidelidade. Qual? Não sei. Eu acho que isso também é um erro, também, né? É um vacilo, assim. Aleatoriamente você transferir fora do período de bonificação. Sim. Então, conta aí, para eles entenderem o que é isso. Então, o que funciona, né? Então, claro que a partir do momento que você tem essa estratégia, que você já está acumulando aqueles pontos num determinado programa, ou deixando acumular no teu cartão de crédito, que daí também tem os tipos de cartões, aqueles cartões que pontuam mais, né? Enfim, tem uma série de coisas. Os que de preferência não paguem anuidade, né? Porque você tem que ver quanto você está gerando de dinheiro para ter essa quantidade de milhas. Então, é uma conta que você tem que fazer para justamente você não acabar com o teu orçamento. Ou seja, a gente pode definir que o primeiro passo é você conversar com o gerente do seu banco para entender, porque tem cartões que nem milhas pontuam, né? Sim, tem muitos. Que você paga uma grana de anuidade e não adianta para nada. E deixa não está pontuando porque ou você não está validando, né? Ou às vezes você trabalha com várias bandeiras, diferentes bancos e você está aleatoriamente usando um cartão. Então eu vejo que quem usa realmente bastante as milhas está muito ligado no que o banco oferece e entra na negociação, né, Ana? Eu acho que você tem que ser ativo no sentido de eu tenho esse interesse, qual é a proporção é de real, né? Dólar gasto. Dólar gasto. A gente milhas, tinha um cartão maravilhoso, né? Que durante 3 anos bombou, né? Que era o queridinho dos milheiros, né? Que era o Pão de Açúcar. Que você pontuava R$1 por um ponto. Exatamente. É maravilhoso. Independente de ter Pão de Açúcar na sua cidade ou não, qualquer compra que você fazia. Então, se você gastava lá R$3.000 no teu cartão de crédito, você acumulava 3 mil naquele mês. Era maravilhoso, era verdade abraçada. Mas já 2 de fevereiro desse ano mudou toda a regra e eles começaram a pontuar por dólar. Como a gente está com essa disparidade entre dólar e real, claro que isso acaba atingindo.
Mas o que é mais importante nos cartões? Nem é o gerente do banco, porque às vezes ele também não sabe te orientar. Olha só. Você fuçar e você saber quanto que realmente aquele cartão que você tem, se ele está valendo a pena ou não. E aí tem uma série de possibilidades. Inclusive tem cartões de bancos digitais que você não precisa falar com o gerente e que te dá uma pontuação super boa. Né? Verdade, e tem vários né? benefícios. Eu já tô old school aqui, falando de gerente de banco. Falo, gente, hoje você abre a conta no aplicativo. No aplicativo, e pelo teu aplicativo você consegue resolve organizar. tudo, né? Porque eu acho que essa é a nova onda, inclusive, no turismo, né, Ana? Que é a onda dos cartões digitais, da moeda digital para viagem. Porque isso, né, abrindo um parênteses, né, na questão milhas, mas eu acho que esse é um assunto interessante, já que a gente está falando de cartão, porque a gente, né, no nosso dia a dia de agentes de viagem, a gente já recebe todo dia essa pergunta, né? Quanto levar, que moeda levar, levo no cartão, levo em espécie, levo em dinheiro vivo. Sim. E aí a gente vê hoje que você pode combinar essas duas coisas, né? Eu posso estar atento num cartão que possa me beneficiar com milhas e ao mesmo tempo uma conta digital num cartão que eu possa carregar em diversas moedas, que eu possa usar como débito no destino, né? Você acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Tá tranquilo usar isso, né? Países que são cashless também, né? Exatamente, então, era isso que eu ia comentar. Né? Em alguns lugares a gente já não consegue mais usar moeda de papel, né? Então a gente tem que levar em consideração que você tem que estar... claro, a gente tem o problema ainda do IOF, né? Que então não dá para gastar no cartão a rodo, então você tem que fazer essa conta para ver se vale a pena. Eu tenho clientes que falam, Ana, eu gasto tudo no cartão porque para mim vale a pena, porque é o dólar comercial, porque se eu tivesse um dólar turismo, cada um tem a sua visão a respeito disso. Né? Cabe a gente falar das possibilidades que tem e aí a pessoa vai escolher o que é melhor, né? Mas eu fiz agora, né, essa viagem com um pouco em cash, um pouco no cartão de crédito, né? E até porque o cartão de crédito ele precisa para qualquer viagem, inclusive nacional, né? Para você poder fazer check-in, vários hotéis pedem, né? Mesmo que a tua reserva já esteja paga, enfim, é uma garantia do hotel. E até para pagar os extras, enfim, mas é importante saber que o cartão de crédito internacional liberado, ele é uma mão na roda e para qualquer viajante é imprescindível, né? Então isso já é uma certeza. Agora, esses cartões digitais para fazer pagamento normal, o que eu achei muito interessante que agora, sempre era um problema em Nova York você ter que comprar o Metrocard. E aí você ia lá e você carregava o Metrocard para poder passar na catraca. E hoje, com um cartão, né, de débito, né, internacional, você pega o teu celular e você encosta na catraca e passou. Então, não tem, exatamente, não tem aquele negócio de tipo, quanto será que eu vou carregar de metrô? Porque eu não sei quantos dias eu vou, né? E tem um dia que de repente eu queira caminhar e não queira voltar de metrô e tal. Então foi muito legal, porque isso para mim foi uma super novidade que vale muito a pena, porque você não está pagando taxa, você está pagando um câmbio comercial e você pode fazer a sua poupancinha de viagem cada mês colocando um pouquinho de dinheiro lá. O câmbio deu uma baixada, você vai lá e coloca um pouquinho, entendeu? Se você tem planos de viagem, eu acho isso ótimo. Então, também o fato de não ir na casa de câmbio, né? Então, de não andar com dinheiro, que eu acho que isso é mais importante, principalmente, né? Tipo, você vai sair de um shopping, a pessoa tá te observando lá que você foi na casa de câmbio e voltou. Ou no próprio, né? Você tá ali perto, estão vendo que você é estrangeira e você está fazendo alguma movimentação com dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma facilidade, de você não ter que nem abrir a bolsa para você pegar o dinheiro. Então, encostou ali, foi. Eu até deixava na jaqueta, sabe? Tipo, encostava o celular ali para nem mexer. Super prático. Super e essa tranquilo. Função do débito tem essa vantagem, né? Porque a gente já teve aquele momento que a gente tinha os cartões Travel Money, né? Os Visas Travel Money. Que eu sou da época do cheque de viagem. Traveler cheque, e aí depois nessa questão de ir lá levar em espécie, a gente tinha na agência, né, Ana, que a gente entregava para os clientes os porta-dólar. Pensa que tinha que viajar com aquele porta-dólar cheio de dinheiro embaixo do casaco, né? Cuidando e com receio de extravio, com receio de furto, roubo. Assim, eu acho que essa digitalização no turismo, acho que facilita a vida do viajante no dia a dia. Então, tudo, eu acho que, como você falou bem no início, né, o planejamento é essencial. Então, eu tenho intenção de fazer uma viagem internacional daqui X tempo, então eu vou me planejando, encaixo as milhas, encaixo uma conta dessa para eu ir fazendo, né, gradativamente esse depósito para não deixar para... tem gente que vai lá na véspera, né? O câmbio da véspera, eu vou lá e faço... E foi o pior dia do mês. E o pior dia do mês. Quem nunca, né? Aconteceu isso, né? Quem nunca fez dessas. Então, eu acho que planejamento é para
tudo no turismo, para tudo em viagem, e é essencial para a questão das milhas, né? Então voltando para aquele primeiro ponto, né, é alinhar os cartões de crédito, né, que é uma das grandes fontes, né, de acúmulo de milhas. Acho que seria o primeiro passo. Sim. Então. Ó, o cartão de crédito, você vendo um que pontue pelo menos, assim, para dar um número, tá? Para facilitar. 2,5 pontos por dólar gasto já pode considerar um bom cartão. Já é um cartão que você consegue, né, organizar. Eu sou Papa Milhas, esse é meu apelido. Então, eu sou daquela que eu vou na panificadora e eu vou passar R$3 no cartão. Entende? Então, todas as minhas contas, elas têm esse limite, né, que é tudo no cartão. Claro, quando chega a fatura, meu Deus, né? Porém, eu sei mais ou menos quanto... E para mim, a fatura do cartão, ela também é um balizador financeiro. Porque ali eu consigo ver quanto eu gastei de transporte, quanto eu gastei de alimentação. Então, prático. o meu grande momento é a fatura do cartão, porque eu tenho como ver tudo que a família gasta, porque aí a gente tem, né, direciona e às vezes eu falo pro marido assim... Para de gastar esse, porque eu já tive o objetivo naquele cartão. Agora, a partir de hoje, você vai gastar nesse cartão, entendeu? Então, quando a gente faz isso, a gente também tem estratégia, porque eu tenho um cartão da sala VIP, que fica na gaveta enquanto eu não estou viajando. Eu tenho um cartão que pontua mais. Eu tenho aquele cartão que, em determinada época do mês, ele está numa promoção, né? Então, eu tenho que organizar... que é muito engraçado, e às vezes as pessoas falam, tá, mas quantos cartões você tem? Eu falei, já tive muito mais, né? Por quê? Porque justamente cada um tem um objetivo. E cabe a gente estudar isso para poder ver qual é o objetivo e a gente poder, né, tirar partido disso. Então eu vejo muito as pessoas assim, ah, mas o meu gerente de banco, eu tenho aquele meu cartão, porque eu tenho a conta há não sei quanto tempo. Gente, ninguém precisa ter apego com isso, né? Não tem que ter o teu cartão de estimação. Você tem que ter aquele cartão que naquele momento para você seja interessante. E os cartões, tem possibilidade de você ter cartão sem anuidade vitalícia. Ou seja, você só tem o cartão ali que você não paga, né? E você utiliza os benefícios. Claro que os benefícios que eu não gosto, tá? Do cartão de crédito, por exemplo, eu como agente de viagens, é, por exemplo, o lance do seguro viagem. Tá? Porque ninguém lê as letras miúdas. E na hora que precisa, pode dar problema. Por quê? Fizemos um episódio, aliás, né, para quem não assistiu, o primeiro episódio do podcast Viagem Sem Perrengue foi sobre seguro viagem, e a Luciana veio aqui contando, ela, né, minha sócia, a gente viajou só com seguro do cartão, precisou usar, foi um perrengue atrás do outro. Não é, a gente tem a sensação assim, né, porque é de graça, né, porque eu ganho, não que você ganhe, porque você está pagando o cartão para ter esse benefício, mas a gente fica naquele impulso de não fazer e não pensar sobre o assunto. Né? E não lê, né? A gente não lê as condições gerais. Exatamente. Então, o que acontece com o cartão? Tem alguns que são de assistência, beleza? E tem outros que são de reembolso. Aí, se você precisar de uma internação, por exemplo, e você tem $50 mil para pagar o hospital, por exemplo, na hora, e aí depois você vai brigar com o cartão, então não é legal. Então, assim, muitos benefícios a gente tem que ver o que vale a pena, tá? Agora, o cartão é só uma forma. O cartão te dá direito, por exemplo, a utilizar a sala VIP. Então, para você usar a sala VIP, tem a possibilidade de você usar o cartão, porque o teu banco tem essa possibilidade, com aqueles, né, clientes que têm uma categoria diferenciada no banco, enfim, é uma forma que o banco tem de poder te dar um conforto na hora do teu embarque, digamos assim. Mas também tem a possibilidade de você utilizar a sala VIP independente do cartão. De você ser, por exemplo, um bom cliente para determinada companhia aérea. Aqui eu vou fazer um parênteses porque eu acho muito interessante quando as pessoas falam de programa de milhagem, de como começou isso, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas agora começam a ler algumas coisas e pipoca essa informação, porque depois da pandemia realmente virou um assunto, né, diferente e as pessoas começaram a ver isso com outros olhos, mas a gente tem que levar em consideração que o programa de milhagem nada mais é do que um programa de fidelidade, de fidelização para aquele cliente que elegeu uma determinada companhia aérea e que ele quer ter benefícios, né? Então, essa é a origem, né? E a origem mais adiante ainda é com uma companhia aérea americana que para mim ainda continua sendo um dos melhores programas de milhagem, que foi a American Airlines, em 1981, que começou com esse programa. Legal. E o que acontecia? O cliente fazia lá, de repente, 10 viagens ou um ano de viagens
e ele era premiado. E às vezes ele poderia ser premiado com uma passagem premium, né? Aqui no Brasil, nos anos 90, né? Eu digo isso porque eu sou milheira desde essa época. O que aconteceu, né? A VASP tinha um programa de milhagem sensacional, né? A VASP também, a cada 10 viagens, independente do destino, você ganhava um cartão, ganhava um voucher para você poder tirar um trecho de bilhete aéreo. Que maravilha. O que acontecia? Claro que ajudou a quebrar a VASP, né? Porque as pessoas emitiam Curitiba, São Paulo, Curitiba. Queriam viajar para Paris? Não, daí eram voos domésticos, né? Geralmente, né? Aí queriam ir para Manaus. Eu mesma fui uma beneficiária de conhecer várias partes do Nordeste com passagem prêmio, né? Então, acontecia. Mas a VASP tinha voo para Aruba, por exemplo, entendeu? A VASP tinha voo para Amsterdã, para Atenas. Então, o que acontecia, né? A Varig, né, isso nos anos 90, né? Porque começou em 81 com a American Airlines, nesse sistema. O sistema da American, até hoje, ele é muito bacana, mas eu digo assim, quanto mais difícil e mais valiosa é a milha de um determinado programa, mais fácil para emitir. E vice-versa. Quanto mais fácil você consegue acumular milhas nos programas nacionais, por exemplo, Smiles, Latam, que é o Latam Pass, o Tudo Azul, o que acontece com esses programas? São mais difíceis de emitir, porque você tem a possibilidade de conseguir acumular mais milhas, mas chega na hora de emitir, não existe uma comparação de valor de milha, né? Aqui eu já estou falando valor de milha porque existe um comércio paralelo que eu sou extremamente contra, né? Sobre isso eu acho que milha é para viajar, não é para vender. Mas o que acontece é que existem valores diferentes. Então, por exemplo, 20 mil pontos num programa da American Airlines é completamente diferente de 20 mil pontos do Smiles. Entende? Então, até na hora da emissão, que é o grande pulo do gato, porque acumular milhas é fácil, as pessoas se colocando na rotina é tranquilo. Tá, mas o que eu faço com essas milhas? Né? Como que eu sei se eu estou fazendo uma emissão bacana? Será que eu não estou torrando milhas e eu podia estar comprando esse bilhete? Então, aí entra muito da ajuda. Gera muita dúvida, né? Gera bastante dúvida. Até porque, há uns anos atrás, você com 10 mil milhas, você ia voltar para qualquer destino no Brasil, 15 mil, 30... Uma América do Sul não era 15 mil? Não, e tinha uma tabela super fixa. Era fácil. Fixo, né? Era fácil. Você podia se planejar, assim, não, eu sei que se eu juntar X milhas, eu vou conseguir fazer uma viagem para os Estados Unidos, sei lá, 50 mil, eu acho, né, que era os Estados Unidos. Mas começou a vir esse movimento, eu acho, eu até queria saber a tua opinião, assim, o que motivou as companhias aéreas a incrementarem mais isso, porque daí depois que veio cada companhia aérea pensando no nacional, né, criando os seus clubes, né? Então você assina para você ter mais milhas, e aí a sensação que eu tenho é que isso foi gradativamente aumentando, assim, dificultando, como você trouxe, né, a possibilidade. Então, às vezes você abre lá e fala, puxa, eu tenho a sensação que eu nunca vou conseguir, né? Isso desanima, porque é o que você falou, né? Então eles não é uma facilidade, mas ao mesmo tempo não tão simples, né? Então, muitas pessoas olham e falam, não estou conseguindo, não estou entendendo, não vou fazer o negócio, né? Não, eu recebo muita gente que fala assim, isso aí não é pra mim. Não, é pra todo mundo, né? Mas é questão de poder ter esse objetivo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem um objetivo certo, eu quero usar essa passagem para eu ir para Salvador. Tá, então quanto custa uma passagem para Salvador? A pessoa tem que ter essa noção, entende? De quanto custa e acompanhar mais ou menos quantas milhas, porque é muito dinâmico, é como a gente que emite passagem aérea, num dia está um valor, passou 2 horas, já não é mais aquele, porque existe a lei da oferta e da demanda, né? A lei da oferta e da procura, e acontece exatamente com milhas a mesma coisa que acontece com as tarifas aéreas. Então o que a gente percebe? Se eu tenho essa informação de mais ou menos quanto custa, né? Já facilita, porque daí eu sei se eu estou fazendo um bom negócio ou não, porque eu estou acompanhando, então por isso que é legal ter um objetivo, porque se você não tiver objetivo, qualquer ponto você está comprando e acha que está fazendo um bom negócio e pode ser que não esteja. Sim, com essas tarifas flutuantes, né, dependendo do destino, eu olho lá, Latam, Gol e Azul, às vezes tem uma companhia aérea com uma tarifa promocional que vai compensar muito mais naquele momento você emitir uma passagem aérea regular e deixar as milhas para outra viagem. Exatamente, né? Ontem mesmo eu estava procurando uma passagem para São Paulo, para ir para um evento em São Paulo, eu entrei no Smiles, que, né, por uma estratégia foi onde eu mais acumulei milhas no ano passado. Fui lá, entrei assim, fui ver os dias de semana, tranquilo, e estava custando 14.700 milhas cada trecho.
Porém, a Latam estava com uma passagem por R$196. Imagina. Entendeu? Uhum. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pagar uma passagem de R$196 e vou acumular pontos na Latam. Né? Porque daí eu tô acumulando. E tô deixando o meu guardadinho lá. Por quê? Porque o meu Smiles, né, levando em consideração o exemplo que eu tive, né, há pouco tempo, eu consigo emitir com uma parceira da mesma aliança, que é a American Airlines, com voo interno para os Estados Unidos. Que foi a passagem que eu emiti, né, que eu saí de Nova York e fui para Chicago e de volta. Foi com milhas, entendeu? 14 mil milhas. Entende? E quanto estava a minha passagem Curitiba-São Paulo? 14.700 o trecho. Tá? Então, por isso que, claro, que quando a gente começa a se envolver com isso, a gente vira uma loucura de informação e de você querer usar e de você querer acumular mais. Então, claro, é como se fosse uma bolsa de valores. Então, a gente também tem que tomar cuidado para treinar o olhar, né? Exatamente. Então, você tem que saber, tipo, nossa, é o momento certo de comprar. Eu sempre dizia, até antes da pandemia, né? Porque tudo que a gente fazia antes, a gente joga fora. Que a minha técnica era acumular em viagens internacionais, porque as milhas náuticas, né? Que daí que surgiu o termo. Quanto mais milhas você viaja, equivale a essa pontuação. Então, eu fazia assim, eu emitia em voos internacionais, eu aproveitava para acumular milhas em voos internacionais para usar no nacional. Porque às vezes uma passagem para fora me garantia férias na família, uma viagem dentro do Brasil. Entende? Então, eu sempre fazia muito isso. Eu acumulava, comprava passagem, pesquisava e tal. Na hora do check-in, ou um pouco antes, eu já garantia que estava sendo pontuado, porque também tem isso. As pessoas viajam e não pontuam. As pessoas esquecem. Outra coisa importante de lembrar. Então, eu sempre falo, não esqueça de pontuar, né, quando você estiver fazendo o teu check-in, ou faz um pouco antes, na hora do check-in online. E se você esqueceu, ainda tem possibilidade de você entrar no site e falar qual foi o teu voo e colocar lá. Claro, tem um prazo para isso e muita gente perde o prazo. Né? Então, sempre é importante fazer isso. Então, veja só nesse ponto aí, a gente já pode fazer uma revisão aqui, né? De como a pessoa, antes mesmo de viajar, ela já pode estar preparada, porque às vezes naquele momento ela não vai ter tempo, ela vai perder. Então, assim, né? Ela tem que pegar um dia, então a gente já viu que ela tem que revisar as questões do banco, do cartão, ok. Aí agora a gente está partindo para o lado das companhias aéreas. E eu acho que outro ponto essencial é ter os cadastros nos programas de milha das companhias aéreas, né? No Brasil nós temos as 3 principais e o cadastro é gratuito, né? Você pode ter o programa regular, digamos, né? O standard da companhia aérea, entra lá, faz o cadastro. Hoje muitos já facilitam, vinculam ao CPF, que é muito mais prático, você não precisa ficar, peraí, qual que é o meu login, qual que é a minha senha, né? Então isso já facilita. Porque aí, quando você faz a reserva, você pode incluir o teu número de fidelidade. Isso já na reserva já vai reverter em desconto. Desconto não, em benefício, perdão. Porque aí, então, eu tenho muitos clientes que são assim, olha, já insere o número do meu cartão, do meu Smiles, por exemplo, porque eu já vou ter a franquia de bagagem despachada, eu já vou ter acesso à marcação do assento premium gratuito. Então, hoje a gente vê que participar desses programas não é nem só a milhagem em si, né? Esse, como você falou, esse programa fidelidade, né? Pensando na fidelidade que você tenha e aí, de uma forma estratégica, pensando que, ok, você pode ter o cadastro das 3 companhias aéreas, mas de repente você tem uma preferência pela Azul, né? Vamos supor, você gosta, eu tenho clientes que são assim, eu adoro fazer conexão em Campinas, gosto da companhia aérea, me atende nas rotas que eu viajo. Então, de repente, você está lá fazendo aquela escolha, né? Vou fazer uma viagem para São Paulo. Você abre as 3 companhias. A Azul tá, sei lá, R$50 mais caro. Mas, puxa, se é a minha companhia aérea preferida, favorita, e nela eu vou movimentar mais, eu vou ter mais milhas, posso ter um status maior na companhia, pode ser também uma estratégia na hora até de comprar passagem, né? Com certeza. Olha só. Lembrando da Azul aí, já que você deu exemplo. Eu sou status diamante da Azul, tá? Claro que para eu ser status diamante, eu tive que ter uma frequência durante muito tempo na companhia. Então, claro que às vezes a Azul estava um pouco mais cara do que a Gol,
Mas tudo bem, era o meu objetivo. Exato. Então, o que aconteceu? Ano passado, minha filha morou fora 1 ano, né? E por isso a minha estratégia acabou sendo acumular no Smiles, porque o Smiles, ele me dava mais opções de parceria com várias companhias aéreas europeias. Então, dentro do grupo da Gol, do Smiles, eu tenho Air France, eu tenho KLM, né? A própria TAP, que também tem acordo com a Azul. Então, eu tinha várias possibilidades. A British, né? Então, para mim, o que valeu a pena? Eu acumulei durante um tempão, todas as nossas compras foi lá para poder visitar minha filha que estava morando fora. Então, essa foi a estratégia. Latam, eu tinha pouquíssimos pontos, pontos voados, entendeu? Sim. Até porque a Latam estava num sistema de mudança que você parece que não conseguia nunca atingir o ápice, né? Então, aí o que aconteceu? Para eu poder virar diamante na Azul, faltava um trecho. E aí, nesse um trecho, o que eu fiz? Eu emiti a minha ida para a Europa com a Azul, voo até Lisboa, que dava exatamente o período, isso foi em outubro, né? Então, o prazo, ele é o ano que começa em janeiro e termina em dezembro. Não é o ano, assim, tipo, de março a março, cada companhia tem um esquema. Mas nesse caso da Azul, eu emiti, então eu paguei. Daí fica aquela coisa, mas escuta, você está acumulando um monte de milhas, por que você vai pagar essa passagem? Fiquei procurando um dia que tivesse uma passagem promocional, beleza, entrou uma oferta, emiti o bilhete. Emitimos. Eu e o marido fomos para Lisboa e de Lisboa a gente acabou indo, né, daí pegou o voo interno, um voo da TAP e a gente foi encontrar com a filha em Veneza. Mas o que a gente fez? Eu emiti esse trecho para Lisboa, por quê? A quantidade de milhas que eu precisava era exatamente o valor que eu precisava para me tornar diamante. Ou seja, eu ia dar do status que eu tinha, que era safira, eu virei diamante em cima desse bilhete. O que esse bilhete me trouxe de benefício sendo diamante? Claro, prioridade no embarque. Lembra? Tem um meme ótimo, né, que fala, você que é diamond, não sei o que, e a pessoa começa a falar um monte de coisa e todas as pedras preciosas. Todas as pessoas entram antes, né, todas as prioridades possíveis e você não sou nada disso, né? Então, uma das vantagens é a prioridade, é bagagem, então você pode despachar até 3 bagagens sem custo, enfim, né, assento prioritário, upgrade de cabine, custa, né, tudo numa custa. Passagem. A bagagem custa, o assento custa. A taxa de combustível. Tudo isso. Chega a ser altíssima, então... Quando você tem uma frequência de viagens e você coloca isso na ponta do lápis, né, Ana, é muito importante. Qual que é a mais vantagem de todas, né? Porque era o meu objetivo. Porque a partir do momento que você vira diamante, né, no Tudo Azul, e eu não ganho para isso, você tem a opção de você emitir 2 passagens para destinos, né? E claro, daí depende do que você for fazer. Mas o que eu pensei na época? Uma passagem caríssima aqui no Brasil, Manaus. Você sair de Curitiba para Manaus, sai, na maioria das vezes, mais caro do que você ir para o exterior. Durante muito tempo eu queria fazer o cruzeiro, né, do Gran Amazon, né, o do Iberstar, que ele sai de Manaus e tem aquele roteiro lá, ou de 3 noites, ou de 4 noites a bordo, ou a semana toda. Eu sempre tive vontade de fazer esse cruzeiro. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei de viagem, eu tinha até 31 de dezembro para poder emitir a passagem para o outro ano. E depois, no outro ano, você tem direito a mais uma. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aquele bilhete que eu emiti para Portugal, que eu paguei uma passagem com uma tarifa super boa, eu fiz um comparativo. Quanto custaria para eu ir para Manaus? Às vezes, 3, 4 mil reais. Tá? E o que eu fiz com isso? Eu emiti com milhas o meu trecho. Aí você vai lá, emite certinho, né, foi 30 mil milhas, porque eu comprei com bastante antecedência pro mês de agosto, então esse ano eu vou fazer uma viagem, praticamente que eu não tô pagando só as taxas de embarque. Então eu emiti com milhas o meu trecho para Manaus, ligo no call center lá da Tudo Azul e falo, ó, meu localizador é esse, meu bilhete é esse, e eu preciso que você emita o meu bilhete cortesia exatamente como esse que eu já emiti. Ok, tudo bem. A taxa de embarque quer pagar no cartão, quer fazer Pix? No cartão, porque mais milhas. Beleza, então em dezembro do ano passado eu já organizei a minha viagem de agosto desse ano, que eu vou fazer o cruzeiro, que daí nesse caso, como eu não tô pagando nada da parte aérea para mim e pro marido, a gente vai pagar o navio, entende? Mais as noites lá, eu quero ir para Presidente Figueiredo, já fiz um roteirinho, beleza, então tá emitido. Então, leva em consideração que aquele bilhete que eu paguei lá no ano passado já tinha um objetivo para eu poder me tornar diamante, para eu poder emitir essa passagem. Esse ano, eu tenho direito a mais um bilhete, entende? Porque quando você é diamante na Tudo Azul, você pode ter essa possibilidade de 2 bilhetes. Que então, ótimo.
São coisas assim, aonde que tá escrito isso? No site da companhia aérea, gente. Entendeu? Como que eu fico sabendo? Gente. Como que eu sei, né, que eu tenho custa certeza tanto? que tem muitos diamantes aí que nem usam, Não às vezes, usam. esse benefício, Deixa- né? é, Ficam, deixa passar. vinculam muito só a prioridade do embarque, porque a gente tem um mundo corporativo que viaja muito, né? muito. Pessoas que viajam a trabalho e podem, né, se beneficiar desses programas. Isso aí pode ser um segundo salário. E assim, né, eu acho que quem ama viajar quer aproveitar ao máximo, né? E eu tô adorando saber esses exemplos que fica. Acho que quem tá ouvindo fala, puxa, eu tenho que seguir essas lições porque eu também posso, né, alcançar essas vantagens. Então, assim, quando você é passageiro frequente numa companhia aérea, não custa nada você ou acumular. Às vezes você tem que ir para aquele lugar mesmo. Dá uma lidinha, entra no site lá e vê o que tá anunciando. E às vezes é o básico, né? A pessoa nem o cadastro tem, né? Ou não tá atualizado o cadastro. Não tá atualizado tipo, o cadastro. eu tô com um e-mail @bol. Entendeu? Pra quem disse isso me falou. Sabe o perrengue que eu vejo? Aí às vezes o cliente vai, emite a passagem, e aí tem o que você falou, né? Você tem a chance ainda, se caso não tenha cadastrado antes, né, recorrer às milhas posteriormente. E tem um perrengue que é quando você emite a passagem aérea com nome diferente do que está no programa Fidelidade, né? E aí não pontua, daí dá aquela dor de cabeça. Problema de cadastro. Problema de cadastro. Então é um perrengue assim básico. Que você precisa também ter coerência, assim, peraí, como eu vou fazer o meu cadastro, eu vou alinhar também como eu vou fazer a emissão das mesmas passagens, porque daí pelo CPF muitos já alinham, né? Então automaticamente isso vai processando, então isso facilita também. E tem também, hoje como as companhias aéreas tudo cobram, existem passagens, bilhetes que nem milhas rodam, né, Ana? Também tem isso. As passagens mais baratinhas, as mais promocionais, né, não dá direito a um monte de coisa, inclusive a não pontuar milhas. Então, nem tudo são flores, né? A gente está falando de N situações que eventualmente podem não dar certo. Mas se você pagou com cartão de crédito, você vai pontuar no cartão, mesmo que você não pontue pela viagem, por voar. E quando acontecer, pode acontecer os dois, né? Digamos, a tarifa permitir, você vai pontuar por pelo valor na passagem e pela viagem voada, né? E aí entra um pulo do gato também, porque existem aqueles pontos acumulados, existem os pontos qualificáveis. O ponto acumulado, você pode ter, por exemplo, 1 milhão de milhas, 1 milhão de pontos, que milha e ponto é a mesma coisa, tá? É só uma nomenclatura. Você tem 1 milhão de pontos num determinado programa de viagem, por exemplo, mas você é basiquinho. Por quê? Porque você nunca voou com aquela companhia. Ou você nunca atingiu a quantidade X de voos para que você mude de categoria. Então, o que acontece? Você pode ter 1 milhão de pontos aqui e você ser uma tarifa que ninguém vai te chamar lá no microfone, entendeu? Mas você pode ter poucos pontos, mas você voa muito com aquela companhia e ali você pode ter uma categoria maior. Então, a categoria maior, geralmente eu falo geralmente porque tem alguns programas que eles são diferentes, que a cada 15 pontos você ganha um qualificável, tem uma certa, mas de modo geral. Quanto mais você voa, mais fácil você de ter um status maior, você subir de categoria, até virar diamante, por exemplo, ou cada companhia tem o seu modo de falar, qual que é o status elite, por exemplo, né, do programa. Mas, basicamente, você tem essa possibilidade, então, de fazer a tua pontuação ser excelente por acúmulo, e ser excelente por voo também. Então, o trecho voado, na verdade, ele vale muito mais do que aquele trecho que você acumula no dia a dia, né? Então, ele tem um peso maior, digamos, para a companhia aérea, porque a companhia aérea quer que você seja fiel a ela. E conforme o status, você pontua de formas diferentes também. Pontua de forma diferente, aérea, né? Exatamente. Tem outras vantagens. Vantagem, por exemplo, de usar sala VIP, né? Porque tem algumas companhias aéreas que têm a sua própria sala VIP, independente do cartão que usa ou não. Esse é outro perrengue, né? Às vezes a pessoa, daí, ela não fez nada disso, né? A gente tá traçando assim aquela persona, né? Aquela pessoa que não fez nada. Aí essa pessoa que não fez nada é aquela pessoa que tá lá, vai fazer um voo internacional, aí chega lá, tá lá no aeroporto 6 horas às vezes, né? Às vezes o voo atrasou, o voo cancelou, e aí você tá lá, aquele aeroporto lotado, e você vê salas VIPs e você sabe que você poderia ter se organizado em relação às bandeiras do seu cartão e tudo mais. Não
um baita perrengue, né, Ana? Não, e sabe o que é maior de tudo? É você pagar R$40 no pão de queijo. Sendo que numa portinha você tem isso de graça. E às vezes o cartão da pessoa tá dentro da bolsa e ela não sabe que pode usar. Né? Então, eu gosto de avisar assim, por exemplo, o cliente está fazendo um pagamento para mim e me passou o número do cartão e vejo a bandeira lá, é Master. Fala, você sabe que você tem direito à sala VIP? Né? Chega lá no Master, é ilimitado, inclusive. Não sabia. Então, mas eu não sei onde fica, porque geralmente elas ficam escondidas também, né? Aí você tem que procurar onde fica. Tem isso, né? Então também tem isso. Mas, às vezes, as pessoas não sabem que elas têm direito, né? E ficam lá 6 horas numa conexão, já toma banho, sabe? Chega cheirosinho. Eu adoro tomar banho em companhia, né? Tipo, em sala VIP. Conta aí, pra quem nunca entrou numa sala VIP, e pra quem não conhece, conta o que oferece uma sala VIP. Bom, além de tomada para celular, né? Que é um bom lugar para você poder acumular e não ficar de pé do lado lá, né? Da parede, esperando para carregar o celular. Então, além de tomada, né, tem TV, enfim, né, às vezes está passando um jogo, por exemplo, poltrona confortável, isso é né, tudo, né? Isso, porque senão às vezes não tem nem lugar para sentar dependendo do aeroporto, né, poltrona confortável, ar-condicionado e a parte de alimentação, né, claro que tem salas VIPs e salas VIPs, né, tem algumas assim que vão ter nossa, todo comida quente, tem outros que vão ter um lanchinho, e depende do horário também, tá? Já aconteceu, por exemplo, de eu ir numa sala que eles estavam recolhendo o almoço. Eu falei, ferrou. Não, chegou um lanche maravilhoso, tipo um café colonial, assim, sabe? Então é legal também de você ver essa parte dos horários. Além, então, da alimentação, bebida alcoólica. Você pode tomar vinho, você pode tomar champanhe, né? Ter o espumante lá da sua preferência, abre, né? Se não for alguém para poder te atender, às vezes tem lá um frigobar que você pode abrir e você pode tomar à vontade. Então, comidinhas, pão de queijo, né? Todos esses benefícios, né? Que são bacanas e para mim é o descanso. E principalmente assim, por exemplo, eu tô vindo de um voo internacional, a gente ainda tem que pegar o trecho Curitiba. Toma um banho, né? É uma delícia, tipo, dá uma descansada, dá aquela relaxada. Qual foi a melhor sala VIP que você já visitou? Nossa. Pergunta difícil. Não. Porque a Ana, gente, olha, muitas milhas voadas aí nesse passaporte. Eu acho que é de Doha. De Doha. De Doha, numa conexão, né, que tava fazendo pra... A gente fez voo com a Qatar e foi uma viagem bem bacana, então acho que a sala de Doha foi bem especial. Tem uma que eu gosto muito, que é de Bogotá, que você pode... Bogotá, a gente tem vários voos pro Caribe, né? Então, Bogotá tem uma sala maravilhosa, que é do aeroporto, né? Que chama Eldorado. Tem uma sala enorme, uma sala confortável, a comida é uma delícia. Aqui no Brasil, a gente tem várias salas legais, né? Então, Porto Alegre tem uma sala maravilhosa. A sala de Brasília... Bom, eu tenho um cartão de um banco que é só por causa de uma sala, que é o Banco BRB em Brasília. Jura? Então, eu não tenho conta, eu nem sabia que existia esse banco. Apareceu lá pra mim, anuidade vitalícia, eu falei, beleza, vou mandar meu cadastro lá. Foi aprovado. É um cartão Master. Então, quando eu vejo possibilidades de fazer voo com conexão em Brasília... Eu prefiro Brasília, porque a sala é muito legal. Inclusive, a sala lá é bacana porque você não precisa passar pelo raio-x como pessoas normais. Entendeu? Ele tem um raio-x próprio da sala que você já cai na sala de embarque. Banho maravilhoso, comida deliciosa e é uma sala super boa. Para voo nacional, voo internacional, a gente tem vários voos saindo de Brasília, então é uma possibilidade de não pensar só em Guarulhos, né? Porque a gente acaba pensando muito em Guarulhos aqui. A gente pensar em Brasília como uma possibilidade. Nossa, tem várias. E tem salas também que são conveniadas. E tem outras salas, por exemplo, em Miami, eu usei uma vez o meu cartão, porque tem um aplicativo, inclusive, que você sabe a localização das salas. Gente, essa é uma dica, hein? Anotem, porque eu justamente ia te perguntar isso, né? Que você falou saber, né? Como saber e onde buscar, onde estão as salas VIPs, porque às vezes, né, você tá lá no aeroporto e você tá perdido, né? Então, como aeroportos têm vários terminais, e às vezes o teu cartão não te dá direito àquele terminal que você tá, né? Então você tem a possibilidade de você, então é um aplicativo chamado Lounge Buddy, e você ali, você cadastra os teus cartões, né, todos os cartões que você tem, ele vai falar qual é a sala que naquele aeroporto você tem direito. Então aparece lá um sinalzinho verde e tal. Você clica ali e aparece qual a localização, né, e o que você pode fazer. Às vezes não é só a sala, às vezes tem restaurante que tem um voucher. Por exemplo, então em Miami, eu cheguei num horário que para eu ir na minha sala VIP ia ficar completamente fora de mão, porque era num outro terminal. Aquele terminal não tinha sala VIP para os cartões que eu tinha, mas ele tinha um restaurante conveniado. Ele me dava $40 de desconto.
Nossa, um voucher de super. $40, na verdade. Ótimo. Então, assim, eu podia fazer uma consumação dentro daquele bar, dentro do restaurante, de até $40. Se eu gastasse mais do que aquilo, gente, $40 é uma super refeição, Sim, entendeu? com certeza. Então eu aproveitei, eu economizei o tempo de ir até aquela sala VIP, que eu ia lá para comer mesmo, né? E aí eu aproveitei e gastei esse bônus, que eram $40 de voucher, que ainda sobrou, né? Ainda peguei uma água para poder levar, entende? Então, mas tudo isso está escrito, né? A informação está aí e as pessoas precisam levar em consideração que faz parte da programação da viagem, ela lê a respeito da viagem dela. Eu tenho muita gente que fala, eu chego no aeroporto e o que você vai fazer na viagem? Não sei, vou ver agora. Você perdeu de curtir a tua viagem antes, né? Porque o legal da viagem é esperar por ela também, né? Porque a viagem passa muito rápido e a gente aproveita tão mais isso, né? A gente fala tanto isso no curso, né? Da importância do turismo de experiência. E o turismo de experiência, ele precisa ser planejado, né? Porque para tantos lugares hoje, né? A gente tem que comprar antecipadamente as entradas, as visitas, né? E você planejar... né, a gente fala isso como profissional na jornada do cliente, né? Então, isso até é uma dica até para quem é agente de viagem, né, Ana? Porque como agente de viagem, a gente não tem essa interferência na gestão das milhas do cliente, porque tudo é na pessoa física, né? Então, digamos, se um cliente busca você, né, na sua agência, fala, Ana, eu tô aqui com o meu diamante, né, no Tudo Azul e eu gostaria que você emitisse com milhas no seu sistema, por exemplo, a passagem aérea. Não, são coisas diferentes. Exatamente, não tem como, né? Mas eu já tive cliente que eu falei, eu te ajudo, para você não perder, entendeu? Sim. Vamos entrar junto no sistema, veja aí, primeiro, veja tuas senhas, né? Eu não fico com senha de cliente, porque Deus o livre se acontece alguma coisa, né? Então, veja aí tuas senhas, veja se teu cadastro tá legal, se teu celular tá atualizado, se teu e-mail tá atualizado, porque às vezes a pessoa, mas eu não recebi e-mail, tá, mas qual era o e-mail do teu cadastro? Porque a pessoa fez um cadastro lá em determinada companhia aérea, 20 anos atrás, não usa mais aquele e-mail, entende? E é por ali, inclusive, que ela recebe as informações, as novidades, as promoções. Então tem que ficar ligado. Então, eu tenho algumas pessoas, por exemplo, que eu indico de fazer um e-mail só para isso. Entende? Porque senão eu vou receber um monte de lixo durante... Tá, então faz um e-mail só pra isso, que aí você vai... Mas acompanha, né? Também não adianta, né? Perder promoção. Esquece a senha do e-mail, daí a senha do cadastro da companhia e pronto. Isso é um saco, né? Mas enfim, então tem essas possibilidades de você poder fazer isso. Já aconteceu, por exemplo, uma dica que eu acho bem bacana, pra não trocar por panela, pra não trocar por pote, qualquer coisa assim. Sim. Minhas milhas estão expirando amanhã, o que eu faço? Transforma essas milhas na Rede Accor. Não tem uma pessoa que eu conheço na vida que não precise usar um hotel Ibis, por exemplo. Gente, que dica ótima. Né? Ibis, Novotel e tal. Eu preciso ir para São Paulo e vou ficar num evento. Ele não vai comprar essa viagem comigo, agente de viagens, a viagem toda, mas eu tô dando uma super dica que ele vai lembrar disso para mim depois na hora de comprar uma viagem legal, entendeu? Sim, Então eu acho que, né, a gente como agente de viagens, a gente tem que levar em consideração todas as possibilidades do cliente, né? Então, por exemplo, alguém na vida uma vez vai usar o Hotel Ibis. Sim. Eu, por exemplo, nessa volta de viagem, eu acabei pagando R$29, entendeu? Porque eu usei os pontos que eu tinha numa reserva de hotel. Eu ia ficar para dormir. Meu voo chegou meia-noite e 40. Meu outro voo, no dia seguinte, tinha a possibilidade de pegar o voo às 6h30 da manhã? Tinha. Entendeu? Mas eu falei, poxa, já tô vindo de um voo internacional, vou esperar, por mais que seja numa sala VIP e tal, vou esperar para pegar o voo. Acabou meu dia em Curitiba quando eu voltar. Então, o que eu fiz? Eu peguei um hotel e peguei a opção do voo para conexão de Curitiba, 10h30 da manhã. Então, o que eu fiz? Saí do aeroporto, tem transfer gratuito, pego o transfer, vou pro hotel, durmo, beleza, tomo banho, no dia seguinte volto para Curitiba descansada. Então, eu tenho o dia para aproveitar. Eu não perdi esse tempo, entendeu? Que eu ia ficar lá de bobeira. Então, é uma possibilidade. R$29, o que foi? Foi taxa e imposto. Né? Tipo, o valor ali que eu tive que pagar no meu cartão. Exato. Acumulando milhas. Entendeu? Então a gente sempre tem que lembrar disso, né? Então toda a possibilidade, né? Por exemplo, a gente tá em um encontro de amigos que vão pagar com dinheiro. Né? Tipo, na hora de fechar a conta, rachou a conta ali e tal. Quanto que deu para cada um? Peraí, eu passo meu cartão, vocês me dão dinheiro, entendeu? Por quê? Porque acumulo milhas. Me dá um nervoso de ver alguém, tipo, passando um cartão de débito. Entende? Por quê? Porque tá deixando de viajar. E daí são geralmente aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho dinheiro para viajar. Eu nunca consigo me programar. Entende? E às vezes na rotina, a gente nem falou sobre compras de cartão, a gente não falou sobre Uber, né? Que a gente
pode acumular milhas com Uber, com combustível. Gente, é muita coisa. É um mundo universo de milhas, né? Porque eu acho que até confunde muitas pessoas, porque a gente vê isso muito na internet, nas redes sociais, pessoas fazendo cursos, né? Né? Saiba tanto esse mundo paralelo do compra e venda de milhas, né? Que a gente sabe que isso existe, mas como você pontuou, né? Um tema polêmico no turismo que a gente deixa para outra conversa, né? Pra gente não vamos entrar nesse ponto agora, que é justamente assim, qual que é o posicionamento das companhias aéreas, em quem faz essa venda de milhas, né, para que outros viajem, enfim, mas assim, só pra gente colocar que isso existe, né, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, e é um ponto de atenção, né, porque aqui a gente está focando muito nisso, assim, de você, enquanto pessoa física, né, saber aproveitar mais, né, otimizar os seus gastos de uma forma estratégica, inteligente, que te permita ter vantagens nas suas próprias viagens, né. Nosso tempo está acabando, mas eu só queria lembrar o seguinte, por exemplo, a volta, esse bilhete que eu comprei de ida para a viagem lá de outubro, que eu fiz para ir lá visitar minha filha. O que aconteceu na volta? Eu emiti, fiquei meses analisando quantas milhas eu ia gastar, enfim e tal, para poder voltar, para poder emitir esse bilhete. Aí entra mais um pulo do gato. O fato da gente ter esse conhecimento de quais são as rotas que as companhias aéreas fazem, nos permite ter essa possibilidade de vantagem de você emitir. Por exemplo, eu vi que custava lá, por exemplo, 200 mil pontos para eu ir de Madrid para Guarulhos. Tá. Naquele período, com aquela pouca antecedência que eu tinha, 200 mil. Porém, existia um voo que custava 200 mil também, que saía de Madrid, que ia fazer conexão em Bogotá, aí a sala VIP, e depois vinha para Guarulhos. Mesmo os 200 mil. Tá, mas você fez isso para sala VIP? Não, porque eu vim de executiva. Entendeu? Esse é um outro ponto que a gente nem chegou a falar, né? Na questão dos upgrades. Dos upgrades. Isso, bem lembrado. Então, às vezes, assim, eu vou gastar a mesma quantidade de pontos, eu vou fazer um roteiro nada a ver. Foi um roteiro nada a ver. Você sair da Europa, sair de Madrid, ir para Bogotá, para depois vir para Guarulhos. Porém, com a mesma quantidade de milhas, eu vinha de executiva, vim lá deitada numa boa, né, tomando espumante e tal, né? Check-in prioritário, sala VIP, porque eu estava de executiva. Então, a gente tem assim, é um mundo gigantesco para a gente poder aprender. E esse, na verdade, é o chamariz, né? Desse mundo das milhas, né? Eu vejo direto na internet, assim, aprenda, né, a viajar usar as milhas para você poder fazer upgrades e viajar de executiva. A gente vê o pessoal postando, todo mundo fica, nossa, como isso é possível? Porque se você for ver o custo de um bilhete de uma passagem executiva, né, facilmente é mais de 20, né, 30 mil reais, dependendo da rota. E a gente vê, e os voos estão lá, né, com uma ocupação altíssima. Né, a gente tem um mercado corporativo que movimenta bastante, né, esse tipo de bilhete, mas no lazer a gente quer aproveitar essas vantagens de poder fazer os tais upgrades, né? Fala um pouquinho assim para o pessoal entender como é que é isso. Olha, a gente tem possibilidade de upgrade de você já comprar, né, o bilhete, já sabendo que é um upgrade pela quantidade de milhas que você utiliza. E antigamente, hoje já é um pouco mais difícil. Antes você comprava um bilhete normal e aí você conseguiu o upgrade para a classe executiva por você ter uma pontuação e tal, e você fazia essa diferença, né? Tipo, tô dentro do avião, mas agora eu quero ir ali na frente, né? Hoje é um pouco mais difícil. Hoje eu sempre recomendo, faz questão de executiva, então já garanta, porque justamente a ocupação é muito alta. Outra possibilidade que existe também é você fazer um sistema de leilão. Você compra a passagem, né? E aí quando chega um pouquinho antes do check-in, você faz um leilão, você faz uma oferta, um lance para você poder utilizar a executiva. E daí, tipo, 24 horas antes do voo, ele vai falar se o teu leilão foi aceito ou não. Tá? Mas hoje em dia eu sempre vejo o seguinte, não perca esse tempo tentando saber que você vai conseguir um upgrade executiva, porque é bem difícil. Então é melhor quando você estiver fazendo a tua reserva, você já vê quantas milhas que você precisa para fazer isso e já comprar direto aquilo que você precisa. Milhas na executiva. Isso é importante. Porque antes existia muito isso. Não, eu conseguia a executiva no balcão, entendeu? De falar, tem lugar? Tem, beleza, né? Hoje não. Tem até a possibilidade de você conseguir colocar um nome numa lista. E aí dentro daquela lista eles vão vendo se vai ter lugar ou não. Esperar e tal, você vai acompanhando. Exatamente. Mas eu tive clientes que já faziam, a gente tem estratégia para tudo, né? Inclusive do cliente que fica esperando se vai dar um overbooking, né? O overbooking é quando o voo tá lotado.
e a pessoa fica esperando, só que olha a probabilidade, você tem que, imagina, o voo tem que estar lotado na econômica e tem que ter disponibilidade na executiva, e você ser o sortudo, porque o overbooking pode ser para várias pessoas, e você ser o sortudo de você cair na executiva, né? Não, e você tem que ter uma condição para aquilo, né? Porque não é qualquer pessoa que vai conseguir uma condição de ter essa possibilidade de ir com um upgrade, né? Então, claro, a gente que conhece os bastidores, a gente sabe aquilo que tem mais probabilidade, né? Mas assim, ó, por exemplo, outra possibilidade que é muito legal, de você fazer um voo intercontinental, por exemplo, de executiva, né? Porque você tem uma programação e você fez uma estratégia para ela. Né? Então, por exemplo, eu quero ir para a África do Sul de executiva com a Qatar. Como assim? Eu vou até Doha, né? Depois, sim, mas tem possibilidade de você, com companhia nacional, acumular pontos para você poder fazer isso, né? Ou seja, claro que o céu é o limite, literalmente. Mas você tem a possibilidade de você lançar uma estratégia, você correr atrás dela e você pensar assim, não, eu vou voar para tal, eu vou fazer férias de família. Tem várias famílias assim que falam, enquanto o visto não sai, eu tô acumulando milhas. Perfeito, você tá fazendo tua poupancinha para quando chegar na hora lá do teu visto sair, você já tá com boa parte da viagem organizada, porque você já tem um objetivo que você vai aproveitar esses pontos para emitir uma passagem para Orlando, por exemplo. Eu vejo isso, né, Ana, até como uma oportunidade no turismo, né? Se a gente for ver que eu já tive vários alunos que assim gostam bastante de trabalhar esse tema de milhas. Eu tive uma aluna que abriu uma agência só para prestar assessoria na emissão de passagem com milhas. Porque para quem não tem esse conhecimento, né, como você falou, das alianças, das companhias, das possibilidades de rotas, a pessoa não ia imaginar essa ideia. Ela não ia ter essa ideia, puxa, vou de executiva via Bogotá. Mas a cabeça do profissional, do agente de viagem, já tem um mapa mundi, assim, impresso na cabeça, né? A gente a gente sabe quais são as rotas, a gente sabe qual que é a melhor opção, qual a aeronave que tem a diferença entre você estar numa executiva só com a poltrona maior ou a executiva que deita. A gente tem essas informações muito mais fácil, é verdade? E esse novo olhar, né, que a gente quer trazer, assim, no podcast também, né, de possibilidades, ideias que o turismo pode trazer hoje e a gente sair da caixinha, né? E sair da caixinha é isso, de repente eu vendo essa necessidade, né? Que muita gente não está usando suas milhas, poderia estar usando, mas não tem como ser, mas fora dessa comercialização, ou seja, que ela use como pessoa física, mas que ela precise dessa assessoria, que é muito trabalho que você faz, né? Com seus clientes, enfim, quem te procura. Eu acho que é realmente uma área que pode ser pensada, pode ser trabalhada, além dessa questão complementar, né, pelo serviço, porque hoje a gente tem visto muito, né, o agenciamento, o turismo, trabalhando esse conhecimento, essa expertise, porque as pessoas não têm tempo, elas não vão ter o tempo de ler as regras, esquecem de fazer os cadastros, e aí é uma bola de neve, né? Porque para funcionar, né, você veja, né, nesse nosso papo aqui, quanta coisa tem, uma coisa tá amarrada na outra. Para funcionar, para você chego aqui no teu diamante, olha quanta coisa você planejou, né? Você estruturou nas suas viagens. Então, não é simples e não é fácil, né? Não, é tudo para desistirem, né? É tudo para desistir. Eu gosto, assim, sempre de falar, assim, em números, né? Tá, mas isso entra na minha realidade, eu falo assim, ó, se você gastar no mínimo, tá? Tipo, uma média, R$3.000 por mês no cartão. Você faz compra, você abastece, você... No cartão, eu não estou nem falando de comprar com pontuação, com fazer transferência bonificada, nada disso. Se você gastar uma média de R$3.000 no cartão de crédito básico, não precisa ser um super pontuado também. Por um ano, você garante a tua passagem nacional, ida e volta no Brasil. Ponto. É isso. Tá? Se você tiver um pouquinho mais de experiência e conseguir se organizar um pouquinho melhor, você tem como ter objetivos diferentes, objetivos maiores e tal. Mas quanta gente que gasta muito mais do que isso e que chega no final do ano e fala assim, não tenho como viajar, não sei o que, né? E às vezes é isso, assim, pensa na dificuldade, né? Puxa, mas eu só posso viajar na alta temporada e aí a proporção das milhas é muito maior, aumenta. Mas às vezes surge uma oportunidade, você vai fazer uma viagem, vai fazer uma visita a um familiar, você vai participar de um evento, você pode fazer uma viagem de final de semana. Eu tinha uma amiga esses tempos que estava assim, nossa, mas eu vou perder tantas milhas, não sei o que fazer. Eu falei assim, pega o final de semana, vá para Gramado, vou a Porto Alegre, assim, é tão fácil demitir com milhas. Rio de Janeiro, 4.000 pontos, gente. Rio de Janeiro, direto acontece, né? Isso. Tem lugar mais gostoso de passar um final de semana. Olha o perrengue, né? Às vezes a pessoa deixa de usar por falta de atenção e de parar para,
assim, realizar isso, né? Enquanto para nós é tão automático, né? É Se eu pensar, verdade. puxa, um final de semana, voo de 1 hora, e já tá para São Paulo, você pode passar um final de Sim, semana tem muito legal, você vai assistir um espetáculo, vai num teatro, vai num restaurante interessante, sai da rotina, pegar as milhas para isso, né? Para Sim. sair da rotina, para fazer alguma coisa diferente. E a gente Exatamente. tem que tirar da cabeça que viajar é só férias, né? Sim. Viagem é só final do ano, é só, né, ali... Não. Não, e entram experiências também. Né? Às vezes você tem possibilidade de ficar na tua própria cidade num hotel. Quem que não gosta de tomar café da manhã no hotel? Olha que ideia Né? boa, né? E aí você fala assim, é uma data especial, é um Uhum. aniversário de casamento, é alguma coisa. Ah, sabe o que? Eu vou Justo. fazer uma reserva para ir em família, a gente ir para um hotel que tem uma piscina térmica, já que em Curitiba tem problema de tempo, entendeu? Exato. Aí você gasta com teus pontos. Sim, tem hotel que tem spa aqui, né? Tem muita Aí coisa você boa. vai se dá esse presente, Exatamente. né? Bem Você com a tua Dormir numa família. cama boa, mas tomar café da manhã imagina legal. tomar um vinho com as amigas, né? Porque Sim. não tem aquele problema se não cada uma ter pra sua casa. Não, toma o vinho, fica a hora que quiser, faz uma festa do pijama, assim. Perfeito. É muito legal. Eu acho que assim, foi muito bom essas ideias, né? Eu acho que o foco do podcast é a gente ter esses insights, a gente poder viajar mais sem perrengues, a gente deixar de dar vacilo Exatamente. nas E que tudo é planejamento, né? com muito planejamento. E, né, já chegamos no nosso tempo final aqui, passou voando, né, Ana? Foi uma delícia. Podia falar assim. muita coisa e tem muita possibilidade Porque ainda. é um mundo, né? É um mundo muito incrível. A gente deu aqui os primeiros passos, né? Eu acho que isso é o mais importante, os primeiros passos para você não dar perrengue de viajar sem milhas, de perder milhas, porque isso é muito perrengue. Não pode acontecer, né? Dá um nervosinho de ver gente que perde milhas, porque falar, eu poderia fazer tanta coisa legal com isso, né? Então, é uma coisa assim, não percam milhas. Esse é o... Dá o seu recado, então, o teu último recado para a pessoa não fazer mais perrengue de não usar milhas. Então, procurar um cartão de crédito legal para poder ser papa-milhas. Tudo que puder, paga no cartão e se garante. Lê as condições, né? Pega um final de semana, de repente, vou estudar um pouquinho, ler sobre isso. E basicamente assim, não perder milhas, né? Saber exatamente como que está a tua vida financeira de milhas. Em tal programa eu tenho isso, nem que anote, faz um caderninho lá, né? Em tal programa eu tenho tanto, o meu objetivo é tal. Eu acho que o mais legal é você ter um planejamento aliado a um objetivo. Que aí você sabe exatamente o que você precisa fazer e aí você vai. E depois, quando você emite, você volta de viagem e fala, daí vicia, né? Aí vem aquele negócio assim, não posso perder e deu tal, certo, é muito legal. Funciona, né? É pra mim, É pra mim, finalmente é pra mim. Exatamente. Então, Ana, obrigada, né, por você estar aqui participando do nosso podcast. Foi um prazer, foi maravilhoso o nosso papo. Agradecer quem nos assistiu, né, aguardem os próximos episódios, curta, compartilhe o podcast do curso de Turismo Centro Europeu, Viagem Sem Perrengue. Até a próxima. Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagem Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu.